Você consegue ver que você gostou mais de um livro do que do outro, porque, digamos, silencioso que as musas, só marquei isso. Olá, leitores, tudo bom com vocês? Eu terminei recentemente, na semana passada, pra ser mais precisa, de ler As Musas e eu resolvi fazer um vídeo analisando, fazendo uma conversa assim com vocês sobre o Alex Michaelides, falar um pouco do Alex Verso, se você não sabe o que eu tô falando. Quando a gente chama de Alex Verso ou Taylor Verso, é quando os livros eles passam no mesmo universo e isso em As Musas se tornou realidade. E eu vou falar um pouco sobre isso também. E principalmente, né, como já lançou tem tempo, eu não vou fazer uma resenha sobre As Musas, mas conversar um pouco, fazer uma comparação sobre A Paciente Silenciosa, As Musas, por que que A Paciente Silenciosa deu tanto certo e As Musas... O que pode ter acontecido, claro, né? Porque eu não estou na cabeça do Alex. Já avisando que esse vídeo vai ter spoilers de A Paciente Silenciosa e As Musas, porque vou ter que fazer uma comparação e vou ter que dar uns spoilerzinhos, tá? De leve, de leve. Se você não faz ideia de quem é o Alex, que pessoa é essa? O que tá acontecendo? Tá perdido nesse vídeo. O Alex Michaelides é um autor que lançou em 2019 A Paciente Silenciosa. Foi o seu livro de estreia, o suspense de estreia dele. Lá em 2019 e aí em 2020 ele ganhou muito destaque, principalmente aqui no Brasil, foi sucesso do TikTok, muita gente falando sobre o livro, e aí 2021 só cresceu. E ali em 2021 ele lança As Musas, que é o seu segundo livro, só que tem... Quem é muito fã de A Paciente Silenciosa tende a não gostar de As Musas. Como característica dos livros do Alex, ele gosta muito de trazer a psicologia para o suspense, a visão do psicólogo sobre aquele assassinato, aquele crime, e também tentar entender por que aquela pessoa fez aquilo. Ele gosta muito de trabalhar isso e em A Paciente Silenciosa isso é trabalhado de maneira perfeita, incrível e muito instigante, muito... Você fica totalmente preso nesse livro e você não consegue parar de ler até entender, até saber o que vai acontecer de verdade. Em A Paciente Silenciosa, o Theo, que é um psicólogo, ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico para tratar a Alicia, que é uma mulher que não fala há alguns anos, desde que ela foi acusada de ter matado o marido dela. Encontraram ela com o marido morto, né? E aí ela foi a julgamento e mesmo em todo esse processo ela não falou uma palavra e depois de anos ela continua sem falar uma sequer palavra. E aí o Theo, ele tem esse desejo, né, essa vontade de entender o que aconteceu, se foi a Alice que matou realmente o marido dela, por que ela levou, o que a levou a fazer aquilo, e também, assim, por que ela não tá falando, né? Fazer ela voltar a falar. Em A Paciente Silenciosa, você fica muito entretido com o Theo. A construção do personagem Theo, né, do psicólogo, é muito interessante porque você já percebe de cara que não é um cara que bate bem na cabeça, mas você vai entrando na dele. Você vai entrando no que o Theo quer te levar. Você vai sendo levado ali e vai sendo enganado. Então uma característica também do Alex é ser trouxa, né? Do Alex não, a característica do leitor dos livros do Alex é ser trouxa e cair na pegadinha que ele manda sempre. Em As Musas, o Alex muda um pouquinho, porque em Paciente Silenciosa é só a questão do psicólogo com o paciente, e As Musas não. A psicóloga, ela tem uma sobrinha, que é a Zoe, né? A Mariana tem a sobrinha, que é a Zoe, e acontece um assassinato na faculdade que a Zoe tá estudando. Uma colega dela, da Zoe, morre. E aí a Mariana vai lá, porque tanto a Mariana quanto a Zoe, né, elas estão super tristes, porque faz um ano que o Sebastian, que era o marido da Mariana, morreu. Então a Zoe tá muito fragilizada, né? E aí a Zoe liga falando que a amiga dela morreu e tal. Então ela vai correndo pra faculdade
E chegando lá, a Zoe fala, né, da possível ameaça, que é o Edward Foster, que a Tara, que era amiga da Zoe, falou que tava com medo dele, tava rolando uma situação estranha com esse Edward. E no meio disso tudo, esse professor, ele é um professor da faculdade, ele tem um grupinho chamado As Musas, que nada mais é do que alunas dele, de uma turma especial, só de mulheres, né? E todas elas são, assim, muito bonitas e ricas, ou com poder, assim, poder de dinheiro ou poder de política mesmo, essas coisas assim. Ela decide ficar na faculdade pra tentar, porque ela bota na cabeça que o Edward é o assassino da Tara, e aí as coisas começam a se complicar, porque outra garota do grupinho das musas morre também, é encontrada morta, e aí ela fica na cabeça de que o Edward é o assassino, e fica nisso até o final do livro, até você entender tudo. A Passagem Silenciosa é muito perfeito. Ele é um dos melhores livros de suspense que você vai ler. Principalmente um dos melhores livros de suspense feitos na atualidade, né? Nos últimos, assim, sei lá, 10 anos. Ele é muito completo, muito perfeito. E o que mais dá uma diferença, né? Que você sente uma diferença pra dar os musas da Paciente Silenciosa, é que na Paciente Silenciosa, quando você chega no final e você descobre o que realmente aconteceu, você volta o livro e você vê que a resposta estava ali na tua cara. E você consegue seguir as pistas. Tem que falar do livro aqui rapidamente, um pequeno spoiler. Você percebe que todo o livro ele é dividido em dois tempos. Tem dois tempos ali. Duas linhas temporais diferentes. Porque quando o Theo tá narrando, né, tá focando no Theo, o clima tá extremamente frio. E quando a Alicia quando a gente tá lendo o diário da Alicia, você vê que tá extremamente calor. E essa característica da temperatura no livro é crucial para você entender tudo fazer sentido na sua cabeça. Até lá no final, que vai voltar isso de novo, quando a neve tá caindo, o Theo tá olhando pra janela e a neve tá caindo. E esse é o que você precisa pra pegar todo o plot do livro. É justamente isso. É o clima. Na verdade, eu acho que teriam 3 linhas temporais, na verdade. Que tem o Diário da Alicia, o presente do Theo e o passado do Theo. Tem isso também. Tem isso também. Que o Theo tá contando a história ali em 2 linhas temporais diferentes da dele. E aí você só entende isso no final. E tudo fica muito amarrado. Você se sente uma grande trouxa depois que você termina o livro. Estava na sua cara. E o plot, ele é original, muito, muito bom. Justamente o que você não consegue ver com As Musas. As Musas é um livro que eu gostei bastante. Eu não tive dificuldade para começar. De início, sim, tive um pouco de dificuldade com a Mariana e as descrições ali com o Sebastian, blá blá blá. Aquilo tava um pouco chato, mas eu tava interessada porque eu tava pensando, pô, é um background ali da Mariana como personagem, pra gente entender ela um pouco. Então vamos lá, vamos tentar, né? E quando ela chega na faculdade, tudo desenrola muito mais rápido, muito mais fluido e você fica presa na história. Só que ali, e tem todo esse suspense, né? Todo esse mistério envolvendo as musas e mitologia grega, que era uma coisa, assim, interessante, né? É uma característica que você vê em alguns nomes de personagens da Paciente Silenciosa também. Só que ali nas musas ele trabalha bem mais essas coisas, essa mitologia grega, da Deméter, Perséfone. E só que aí, quando você chega no final do livro e você vê quem tá cometendo os assassinatos e por quê, parece que. Parece não, todo aquele suspense, toda aquela aura de mitologia se perde. Tudo aquilo se perde. E aí você fica com a sensação de que não foi pra nada. Quem é Passarinho Silenciosa, tudo que é contado tem uma porquê. E ele perde, em As Musas ele dá muito mais destaque nessas mitologias, pra no final
O que realmente era pista era uns negocinho pequenininho no livro. Gente, se vocês estiverem escutando muito cachorro nesse vídeo, latindo, não tem o que eu fazer, porque eu moro num prédio e esses cachorros lá tem o tempo todo, assim, não tem como falar pro cachorro, para aí, por favor, que eu tô gravando. Não tem como, então, perdão aí, qualquer coisa. Mas voltando, a paciência silenciosa tem sim, né, várias pessoas ali, vários homens, principalmente, que você fica ali, putz, acho que isso aqui, hein, acho que isso aqui tá fazendo isso aí, hein. Você começa a duvidar se a Alice matou o marido, você começa a achar que é outra pessoa que nem apareceu. Tem as musas, os próprios suspeitos, que são, né, o próprio Edward, o Fred, o Harry, eles têm o mesmo passado, assim, precisava fazer com que eles fossem suspeitos dessa forma, colocando eles com o mesmo passado. Eu achei muito, mesmo que seja fácil você encontrar pessoas que tiveram relações ruins com os pais, né, com o pai precisamente, é muito difícil você encontrar vivendo num lugar perto ali, né? Você conhecer três pessoas com o mesmo passado ali, que foi criado numa fazenda nos Estados Unidos, tem um passado na Grécia, alguma coisa assim. Tá muito junto todos esses três. Então, quando você vê o final, você fica meio... Foi meio bosta, entendeu? Foi meio bosta. Tem é uma quebra de clímax, esse final das musas. Porque não faz muito... Assim, faz sentido, mas ele caiu num clichê, sabe? E aí eu fiquei interessada, fui ler o agradecimento do livro das musas. E no agradecimento, ele comenta que ele escreveu a Paciência Silenciosa, obviamente sem ninguém conhecer ele. Então ele se sentiu muito mais livre, né? E em As Musas, ele tava na pandemia escrevendo o livro e é nítido, enquanto você tá lendo, que ele sentiu uma pressão de entregar uma coisa no mesmo nível da Paciência Silenciosa. Então, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se alguém falou pra ele, se foi da cabeça dele, de cheguei no final, o que eu posso fazer pra deixar um plot mirabolante para as pessoas ficarem pensando igual o da Paciência Silenciosa. Pra mim, ele tentou fazer a mesma coisa, não necessariamente ele precisava fazer isso, não sei, mas o jeito que foi, que ele encerrou aquele livro, não foi bom. Então, essas foram as minhas percepções, analisando, comparando um pouco dos dois livros, que é impossível não comparar, ainda mais porque é o mesmo autor. Estamos livres para comparar os dois livros, não é mesmo? A parte mais legal do livro é o Alex Verso, que a gente entende que o livro das musas se passa no mesmo tempo que o Theo tá quase entrando para trabalhar no hospital e que a Mariana recomenda ele, né? Fala pra ele, não, ó, vai lá trabalhar, tu conhece esse hospital? Pra trabalhar lá no hospital psiquiátrico, vai lá. E aí tu vê que a Mariana que ajudou ele a entrar, porque obviamente dá pra perceber pela narração do livro que o Theo sabia que ela ia indicar, falar sobre isso, e que ela conhecia o diretor, que não me vem o nome agora, mas que é um nome meio grego, né? E essa participação que você vê que aí no final do livro parece dar a sensação que é o início, ou quase o início da Paciência Silenciosa, que ele tá indo cuidar, né, tratar da Alicia, você fica muito nervoso. E esse é a parte mais legal, mais interessante das musas, infelizmente. É essa conexão com a Paciência Silenciosa. Não só o Theo aparece, como a Ruth. Aí você vê que a Ruth é uma psicóloga idosa, que tratou tanto o Theo quanto a Mariana. E você fica, caraca, Alex Verso. Isso foi incrível demais. E voltou... Eu, né, tive essa percepção quando eu li as musas e vi o nome do Theo, eu senti... Eu quase tremi, eu fiquei assim, eu soltei um grito, comecei a ficar nervosa, que era o Theo, e ela ia encontrar com o Theo, e eu fiquei...
meu Deus, eu tô passando por isso de novo. Eu tenho medo de um personagem literário. Ele não existe. Eu tenho medo do Theo. E aí eu fiquei nervosa nessa conversa que ele tem com a Mariana, e depois no final ele aparece de novo. E o que mais irrita é que o Theo, ele é muito coerente no que ele diz. Isso dá muito medo. Muito medo. E aí, essa é a parte mais interessante, acaba sendo a parte mais interessante das musas. Mas em si, todo o livro, ele tem essa aura, essa vibe das musas, da mitologia. É muito interessante. O suspense é interessante. Ele escreve de maneira que você vai se envolver, assim como você se envolve na Paciente Silenciosa. Ele tem essa escrita, ele sabe escrever o suspense, ele sabe te colocar dentro da narrativa, de você viver aquela narrativa, só que o final acabou estragando demais o livro que ele tava tentando criar ali. Mas de qualquer forma eu fiquei feliz, um pouco assim, feliz, mas assim, meu Deus, o Theo, que existe esse Alex verso, e talvez, né, quem sabe, porque eu ainda não peguei, mas talvez esse é um spoiler. Esse é um spoiler de musa, gente, me perdoa. Mas quem sabe a Zoe, ou de alguma forma a Zoe, sem falar Zoe, apareça na Paciência, já tenha aparecido na Paciente Silenciosa e a gente nem lembra. Sei lá, assim, eu fiquei essa conexão muito interessante. O que ele pode fazer em outros livros. Eu acho que eu já falei demais sobre ambos os livros. O Alex se tornou um dos autores que eu gosto, sim, bastante mesmo, os autores atuais, né? Que estão na minha lista ali de favoritos. Eu estou ansiosa, assim, né? Vou ficar acompanhando por um próximo lançamento. Espero que ele lance mais livros. E não fique chateado que as pessoas não tenham gostado de musas. Se você já leu A Paciente Silenciosa ou As Musas, me conta o que você achou dos livros. Se você também gosta do Alex e o que você achou desse Alex verso. O que podemos esperar sobre esse Alex verso. Se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, comentar mesmo que você não tenha lido esses livros, comenta qualquer coisa. E também curte, que vai me ajudar muito, se inscreve, que ajuda mais ainda, e confere os outros vídeos do canal, e até o próximo vídeo.